Boa tarde, eu sou a Jaqueline e, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a editora Capulana pela oportunidade de estar aqui fazendo essa pergunta. É sempre uma alegria muito grande quando a gente pode estabelecer um diálogo um pouquinho mais direto com os escritores que são objeto não só das nossas reflexões, dos nossos trabalhos, mas também do nosso afeto, né, do nosso apreço. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de perguntar ao Pepe Tela o seguinte: uma passagem já no final do romance Jaime Bunda, Agente Secreto, diz, aspas, só a verdade interessa, é o nosso tempo. A minha pergunta seria, ainda? Eu faço essa pergunta pensando que Jaime Bunda é um livro bastante situado historicamente, né? E não só no sentido em que toda a obra é fruto do seu tempo, mas parece também haver um trabalho explícito com a história angolana no romance. Então, considerando que, embora ele esteja chegando até nós agora, pela editora Capulana, é um livro que já completou 20 anos, que foi publicado ainda antes do Acordo de Paz, portanto, imagino que talvez o cenário angolano tenha mudado bastante nos últimos 20 anos. E eu gostaria muito de saber o que o escritor pensa sobre isso. Pergunto também porque há questões apresentadas no Jaime Bunda que reaparecem em outras obras posteriores, né? Então, parece haver uma certa permanência ou ao menos alguma continuidade. Mas também é provável que algumas dessas questões, ou mesmo dos principais problemas da sociedade angolana, tenham também mudado de maneira significativa. Então, se possível, gostaria de ouvir um pouquinho mais a esse respeito. Esse interesse se dá também porque, além, é claro, dos aspectos um pouco mais evidentes para o leitor, do contexto social e político angolano que aparecem na obra, os dados formais também dizem muito sobre a sociedade angolana, né? Digo isso, por exemplo, lembrando que a resolução, vamos dizer assim, dos crimes e dos mistérios desse romance policial muito próprio, né? Que tem um funcionamento muito característico, muito peculiar. O final do romance traz uma certa acomodação que me lembrou uma passagem da tese de doutorado do Oswaldo Sebastião da Silva, um crítico literário angolano, em que, lendo Manuel Rui, ele diz o seguinte sobre o final de Quem Me Dera Ser Onda. O muzongué que Diogo promove em seu apartamento, justamente a 27 de março, assinala o fim do conflito principal da narrativa, mas não o soluciona. Como haveria a solução para uma encruzilhada que já se tornou um parâmetro nacional das relações sociais? Por isso, o correirismo de Diogo, aí ele abre parêntese para uma citação da obra. Diogo é assim, tanta coisa com porco, se calhar fica contente se os vizinhos lhe acabarem hoje com a carne. Então, o porreirismo de Diogo acaba sendo um jeitinho à angolana, isso é, um peculiar modo nacional de livrar-se de problemas ou de falsificados. Então, essa acomodação, né, a resolução de um conflito que não se resolve, que na verdade se acomoda e, portanto, permanece, de certa forma, né, se repõe. Isso que o Oswaldo observa no fim do Quem Me Dera Ser Onda parece uma observação que é também pertinente ao fim do Jaime Bunda, né? Uma obra que traz a resolução do crime já no Mundo Sem Ilusões, né? Não é mais o romance policial típico, quando ainda se poderia talvez ter a ilusão de acreditar na eficiência da justiça britânica. Aqui já não é possível acreditar que a morte de uma 14ª por alguém fortemente relacionado aos grandes figurões de Angola vai dar em grande coisa, né? Então, se por um lado tem esse dado histórico de um tempo do mundo já sem ilusões, por outro lado, essa certa acomodação de uma resolução que não se resolve parece também uma falta de saída, né? Que também é um dado formal que remete para questões sociais pungentes de Angola. Então, eu gostaria de perguntar se os principais problemas de Angola no seu cerne permanecem os mesmos. Se o Jaime Bunda, Agente Secreto, fosse reescrito hoje, haveria muita diferença? Precisaria, talvez, de algumas modificações pressionadas pela mudança de contexto? E se sim, quais seriam elas? Uma curiosidade também um pouco sobre como apreender e figurar um contexto histórico que vem mudando, mas que também carrega algumas marcas do passado, e que, de todo modo, é sempre muito complexo. Então, é isso. Muito obrigada. Parece-me que
Se o Jaime Bunda fosse escrito agora, digamos, a sociedade que ele conheceria, que o livro tentaria dar a conhecer, não me parece que fosse muito diferente. Não é muito diferente. Realmente há um fator aí importante no meio, que é: acabou a guerra, o livro foi escrito ainda durante a guerra, mas era já uma guerra que já tinha vencedor. E estava claro, só não sabia como é que ia terminar, né? Mas já estava praticamente tudo decidido. E, portanto, também aí não há assim uma grande diferença. Agora, as diferentes situações de pessoas que se aproveitam das suas situações, das suas posições, né, para viverem um bocadinho melhor do que viveriam de outra maneira. As intrigas, as invejas, quer dizer, a corrupção do poder, né? Eu acho que não mudou nada. Portanto, isso eu tenho a impressão que era capaz de escrever mais ou menos sobre a mesma sociedade de Luanda, sendo de Luanda, né? Se o livro de agora se passasse em Luanda, podia passar-se noutro sítio. O segundo livro passa-se em Bengala e o terceiro até poderia ser no estrangeiro. Aliás, a minha ideia, quando acabei o primeiro, eu disse: bom, tem que haver um segundo e provavelmente o terceiro será no estrangeiro. Eu até pensei nisso, mas esse do estrangeiro nunca escrevi. Mas é claro que qualquer que seja o género que é escolhido por um autor, né, eu penso que as suas preocupações permanecem, digamos, são a base, no fundo, são a base daquilo que ele escreve, são as suas preocupações. E muitas vezes essas preocupações baseiam-se naquilo que ele vê na sociedade, ou que ele sabe que existe na sociedade, ou em partes mais visíveis da sociedade. Por vezes, e aí é a parte talvez mais interessante, é ir mais ao fundo, um bocado ao fundo, de questões sei lá, de sentimentos, moral, coisas assim do género, que possam explicar em parte essa sociedade.